Buenos días. Quería agradecer primero a TVC, a CAPSA, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este espacio de ATVC. Ya son varios los años que vengo. Y cuando venía para acá, estaba pensando qué podría ser parte de la conversación, ¿no es cierto?, de este panel. Y me quedé pensando un poco en el título, ¿no? Abrir camino hacia el futuro digital. Mientras pensaba qué podíamos conversar, con los panelistas en este espacio, pensaba si incluso no había una redundancia en ese título, ¿no es cierto? Para GSMA, de alguna forma, el futuro será digital o simplemente no será. Es muy difícil imaginar un futuro que no sea digital. Pero además ese futuro, que tiene de alguna forma en la visión de GSMA la conectividad total, esa conectividad que es la intersección entre la quinta generación, la Internet de las cosas, y la inteligencia artificial, tiene que ser un futuro inclusivo, es decir, no dejar a nadie atrás. Recién Horacio mencionaba, ¿no?, la cobertura en Argentina que llega de 4G al 95% de los argentinos. Yo quiero agregar un dato a eso, un número. El 31% de los latinoamericanos, y Argentina no es la excepción, tiene cobertura de banda ancha móvil, pero no la utiliza. Es decir, tenemos una gran oportunidad en poder cerrar la brecha de demanda. Y un poco para ir cerrando esta introducción, y si soy exitoso en los próximos 15, 20 minutos, intentaré, ¿no?, de la mano de estos líderes regionales, entender un poco cómo luce ese futuro digital y también cómo de alguna forma Brasil, a través de sus políticas públicas y su reciente subasta de quinta generación, ha podido liderar el despliegue de esa tecnología en la región. Así que sin más, me gustaría presentar a Roberto Nobile, CEO del Grupo Telecom. Gracias, Roberto, Gracias por la invitación. por estar. Y a Marcos Ferrari, como todo buen panel, ¿no es cierto?, sobre conectividad y futuro, tiene que ser híbrido, ¿no? Marcos iba a estar aquí con nosotros, pasaron cosas, se ha dicho. Y bueno, hoy lo tenemos gracias a la conectividad, lo tenemos de forma remota. Marcos Ferrari es el director ejecutivo de Conexis, la Asociación Brasilera de Operadores Móviles. Así que bueno, va a ser un panel en portuñol, español, portugués, pero creo que con la buena voluntad vamos a poder sacarlo adelante. Así que, Marcos, ¿me escuta? ¿Tudo bem? Sí, escucho, Perfecto. buenos días. Perfecto, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros de forma virtual. Me gustaría comenzar contigo, Marcos, y mucho se ha hablado, ¿no es cierto?, de la subasta de quinta generación en Brasil. Hemos estado siguiendo qué ha estado pasando y demás, ¿no? Y un poco lo que quiero conversar con él es preguntar si fue magia, ¿no? ¿Fue magia, no fue magia? ¿Fue resultado de política pública? ¿Fue resultado de, de encontrar cuál es la forma de promover la inversión? Gostaria de escutar de você, Marcos Ferrari, que foi que aconteceu com o leilão lá no Brasil? Como é que a conectividade foi a prioridade do governo? Então, gostaria de escutar como foi esse processo. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Não vou arriscar o portunhol, nem espanhol, vou no português mesmo. E queria agradecer pelo convite de estar aqui participando desse importante encontro. Para nós, da Conexis, é super importante e relevante estar contribuindo com os nossos irmãos argentinos, né, num tema tão importante para o futuro da região. Então, nos sentimos muito agraciados com esse convite. Bom, o 5G no país, aqui no Brasil, ele foi uma longa e construtiva jornada que fizemos ao longo de 2 ou 3 anos aproximadamente. Não foi nada fácil, rápido e de imediato. Houve muito diálogo entre o setor público e o setor privado. Nós conseguimos construir
né, esse diálogo com base sempre na prevalência, né, das questões técnicas envolvidas. O desafio era muito grande, o Brasil tem uma dimensão continental, e o que tornou ainda mais difícil, né, a nossa jornada. Nós começamos em 2019, quando nós modernizamos o marco regulatório de telecomunicações do Brasil. Nós tínhamos um marco regulatório muito obsoleto, né, ainda da época da privatização. As empresas, o setor do Brasil, ele foi privatizado em 1997, e de lá para cá a tecnologia naturalmente muda, porém a legislação ela tem um delay em relação ao processo de adaptação e adequação à tecnologia. Então, em 2019, finalmente nós conseguimos mudar o marco regulatório do setor de telecomunicações do Brasil, o que abriu o caminho para avançarmos com o edital de 5G. Depois desse processo de garantia da segurança jurídica para os investidores, que é um ponto sempre muito crucial para nós, que somos companhias abertas, conseguimos avançar na discussão da questão técnica do próprio edital, envolvendo tanto a agência reguladora, a Anatel, como também o órgão, o ministério responsável pela política pública de telecomunicações no Brasil, que é o Ministério das Comunicações. Foram longos debates. Em algum momento, aqui no Brasil, né, o Poder Executivo ele sempre submete o edital público, né, o leilão que vai ser realizado, ele submete ao órgão que controla as contas do Poder Executivo, que é o Tribunal de Contas da União. Houve um período aí de discussão com o TCU, e nesse momento eu acho que amadureceu efetivamente o processo de discussão do leilão, do edital, de tal maneira que quando o edital voltou para a Anatel, já estava bem maduro para fazer o leilão que ocorreu, né, no final de 2021. Qual foi a grande conquista desse edital? Eu acho que a principal conquista que eu queria compartilhar com vocês é que o edital no Brasil, pela primeira vez na história, né, o leilão, pela primeira vez na história no Brasil, ele foi não arrecadatório, né? O bem chamado espectro, ele tem um valor econômico, ele é um bem público que possui valor econômico. Quando ele é colocado à disposição do setor privado, o setor privado paga, né, um valor ao Tesouro Nacional a título de aquisição dos direitos de usar aquele bem público. Normalmente, nos últimos leilões que houve no Brasil, nós pagamos sempre 100% para o Tesouro, né? Em 2019, em 2021, nós fizemos o leilão, e o leilão de 5G ele foi extremamente diferente, porque do valor econômico do edital, nós pagamos ao Tesouro apenas aproximadamente 10% do valor econômico. Os 90% restantes foram transformados em obrigações para as empresas vencedoras do leilão realizarem investimentos que ainda faltavam no país para conectá-lo da maneira mais ampla possível. Então, se o valor econômico do edital, né, foi aproximadamente ali em torno de 50 bilhões de reais, em torno de 40 bilhões ficaram para as empresas vencedoras do certame realizar esses investimentos. E aí, quais são os investimentos? Uma vez, né, Lucas, eu ouvi você falando aí de expandir a conectividade para todos. E o governo teve essa preocupação e nos colocou como obrigação de levar o 4G, onde não há ainda, né, naquelas localidades, pequenas localidades que têm até 5 mil habitantes, nós iremos conectá-las até 2028, né, com no mínimo o 4G, iremos conectar as escolas públicas de ensino fundamental, iremos colocar a internet nas rodovias federais, em alguns trechos das rodovias federais. No Brasil existe essa diferença, né? Tem a rodovia que é federal, a rodovia estadual. Então, aproximadamente 40 mil quilômetros de rodovias federais terão internet, né? Levaremos também backhaul e backbone para algumas localidades, alguns municípios que não possuíam essa disponibilidade
dessa tecnologia para que tenham melhor acesso à internet. Iremos conectar todo o norte do país, né? Nós sabemos que o norte do país é onde fica a região amazônica, que possui muitas complexidades. Nós acabamos de lançar, mais ou menos um mês atrás, a primeira infovia, passando pelo leito do rio, inaugurando ali em Santarém, no estado do Pará. Foi a primeira infovia inaugurada de 12 infovias que iremos fazer ao longo do processo de maturação do edital, né? Ao longo do processo de execução do edital, melhor dizendo. Tá? Então, eu acho que isso, todo esse processo que nós fizemos, ele nos tornou uma referência no mundo. Hoje o Brasil virou referência do ponto de vista de como leiloar, né, a faixa do 3,5, né, e as demais faixas que podem funcionar o 5G para toda a população. Nós viramos referência por ter esse modelo no qual é bom para a empresa, é bom para o setor público e, melhor ainda, é bom para a população do país. Tá? Hoje, como é que nós estamos com o 5G, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de ter lançado o edital? Nós tínhamos a obrigação de colocar o 5G, de ativar o 5G nas 27 capitais do país. Né? Temos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, cuja capital é Brasília. Então, nós tínhamos que conectar 27 capitais. Hoje, nós já estamos com 172 cidades com 5G ativado, o que mostra que nós aqui, as operadoras, estamos com apetite em relação à expansão do 5G. Né? Nós estamos antecipando as metas do edital. Nós temos até 2029 para conectar todo o país. Nossa obrigação era conectar apenas as capitais, já conectamos. A nossa obrigação de conectar as cidades acima de 500 mil habitantes até 2025, nós já fizemos, já antecipamos. As cidades acima de 200 mil habitantes até 2026, hoje, mais de 50% dessas cidades já estão com o 5G ativado. Então, eu diria que temos um sucesso total com o 5G no Brasil, tanto no ponto de vista da preparação do leilão, como disse anteriormente, o que garantiu que nós, depois do edital, possamos ter sucesso também na implantação do 5G no país. Isso nós estamos fazendo de maneira muito positiva, garantindo toda a população. Aproximadamente hoje, 12 a 13 milhões de usuários já têm o dispositivo 5G, o que é um número muito surpreendente. Né? No 4G, nós chegamos a esse número de usuários em quase 3 anos. E nós estamos apenas menos de 1 ano e meio, né, com 5G ativado, e já atingimos esse mesmo número de usuários, o que mostra, por um lado, né, o apetite das operadoras de expandir a oferta da tecnologia e, por outro lado, um apetite do usuário para ter a tecnologia disponível, uma vez que, nesse primeiro momento, o principal atributo do 5G que eles percebem é a velocidade. Né? Nós sabemos que o 5G não é apenas a velocidade é apenas um atributo no qual o 5G se destaca. O principal atributo vem a ser a baixíssima latência e também a largura de banda, que vai permitir outras aplicações do ponto de vista industrial, comercial, do agronegócio, da medicina, da saúde, da educação e por aí vai. Né? Cidades inteligentes. Então, o ecossistema como um todo, ele vai precisar ainda amadurecer bastante ao longo dos próximos anos para entender que o 5G não é só um celular mais veloz. 5G é uma plataforma cujas aplicações virão com o passar dos anos para que o grande benefício vai ser, primeiro, melhorar o bem-estar social da população e, segundo, aumentar a produtividade da economia. Acho que no início as primeiras palavras seriam essas, Lucas, sobre a questão do 5G. Tá, Marcos, muito obrigado, muito claro. Acho interessante o que você falava que com os incentivos corretos, a indústria vai mais rápido. Você já falou que com os incentivos corretos, a implantação do 5G vai ainda mais rápido do que o edital original. Né? Então, acho que isso é relevante. Eu gostaria de te perguntar mais uma coisa antes de deixar você, sei que está com uma agenda muito apertada,
que é, é, que é a questão do fair share, né? Aqui na abertura se falou dos OTTs, do fair share, e Brasil é uma discussão que está na Europa, está na Ásia-Pacífico e agora também está na região, está na América Latina. O Brasil está também liderando essa discussão. Então, como é que você está vendo lá no Brasil? É uma questão quente, tá bem quente lá no Brasil a discussão? Não? Como é que está acontecendo? Lucas, eu vou responder essa pergunta que ontem mesmo nós fizemos um debate nesse tema no FutureCon, né, que é a maior feira de tecnologia e telecomunicações da América Latina. Mas me permita só complementar a primeira pergunta que você fez de 5G, que apesar de tudo isso que eu acabei de comentar, né, eu acho que ainda temos entraves para expansão ainda mais rápida, que provavelmente deva repetir aí a Argentina. Nós temos, primeiro, uma carga tributária elevada aqui no país, é a terceira maior carga tributária do mundo, no que diz respeito à rede móveis, né, a tecnologia móvel, ficando atrás só do Paquistão e Bangladesh. Então, isso coloca uma certa dificuldade nossa, né, de expandir ainda mais o 5G. Temos a questão das legislações de antenas, né, é impressionante como que as autoridades locais, eu não sei exatamente como é que é o comportamento na Argentina, mas aqui no Brasil, há uma dificuldade das autoridades locais entenderem a importância de ter uma lei mais moderna para que possamos avançar com o 5G. Um outro gargalo, vamos chamar assim, né, é justamente a falta de capacitação de mão de obra para trabalhar com as tecnologias que são oriundas do 5G. Então, quando a gente fala de internet das coisas, Big Data, cibersegurança, ainda não temos uma oferta abundante, ou melhor, não temos nenhuma oferta, pouquíssimas ofertas de mão de obra para trabalhar justamente nessa área nova, né? São áreas e habilidades portadoras de futuro que nós ainda não temos disponível no Brasil. E, por fim, a questão do letramento digital, né? Ouvi um dado, você mesmo falou na abertura, que apesar da cobertura estar em alguns locais na Argentina, as pessoas não sabem usar. Aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, temos essa dificuldade também de levar a população, principalmente a de baixa renda, a saber usar a tecnologia. Então, eu queria só complementar em relação ao primeiro bloco. Em relação ao fair share, né, ou seja, o compartilhamento do custo dos investimentos que nós fazemos, nós operadores, e aí também a Telecom Argentina e demais, em outros países, né, aqui da região, fazem como compartilhar esse custo, né, uma vez que existe um sobreinvestimento que nós temos que fazer não compensado, né? Existe uma demanda dessas plataformas digitais, dos OTTs, de performance que não está sendo, não está tendo retorno devido aqui no Brasil em função de alguns empecilhos, né? Primeiro, aqui no Brasil ainda impera o conceito de neutralidade de rede, que eu diria arcaico, né? É um conceito de neutralidade de rede que surgiu no momento no qual um bit concorria com um bit, né? Nós tínhamos uma internet muito estreita e né, dar direito ao primeiro que chega para usar aquele bit fazia mais do que sentido, né? Uma vez que a via ela era muito estreita, então naquele momento talvez fazia sentido esse conceito de neutralidade de rede, o que não é mais a realidade hoje, né? Com 5G nós temos a possibilidade de fazer o fatiamento da rede, dar tratamento diferenciado, porque isso está justamente no cerne da tecnologia. A tecnologia ela surgiu justamente para permitir que haja diversas aplicações ao mesmo tempo e podendo dar prioridade na rede sem que isso cause impacto ao outro consumidor. Então, a discussão que nós fizemos ontem o que é melhor, né, no momento que estiver ali concorrendo o espaço na rede? Eu priorizar uma cirurgia remota, que vai ser possível com 5G, ou priorizar um vídeo do TikTok que está sendo enviado em um determinado momento. É claro que, por questões óbvias,
é preferível priorizar a cirurgia remota. Então, a questão da neutralidade de rede é um tema que aqui no Brasil nós vamos puxar essa discussão, estamos liderando esse debate para que, de fato, seja adequado à tecnologia atual. Então, esse é o primeiro ponto, né? A questão da neutralidade. O segundo ponto nós fizemos um levantamento focado só no Brasil. E aí, o resultado que nós chegamos é que as 6 maiores Big Techs ocupam 50% de toda a nossa rede, incluindo a rede móvel e a rede fixa. Quando eu faço o recorte só da rede móvel, esse percentual de ocupação chega a 80%. Então, 80% da nossa rede móvel, todo o nosso esforço de investimento, ele é usado pelas 6 maiores plataformas digitais. E o que nós estamos defendendo aqui, assim como também está sendo defendido na Europa, e estamos vamos dizer assim, na vanguarda de liderar esse tema aqui na região da América Latina, que essa ocupação da rede, de maneira como é que está, com um crescimento de 20% a 30% ao ano, vai estrangular a rede, vai prejudicar a população. Então, o que nós defendemos que é esse esforço de performance que nós, operadoras, fazemos, precisa ser rentabilizado de alguma maneira. Ou seja, por meio da quebra da neutralidade, permitindo que a operadora e OTTs sentem e negociem o tráfego da rede gerado por aquele OTT, ou os OTTs, né, façam investimento direto na rede. Nós investimos aqui no Brasil aproximadamente 40 bilhões de reais. Uma fatia desse investimento poderia ser feito, ou pelo menos o recurso ser advindo das plataformas digitais. O tema ontem foi bastante quente, Lucas, aqui, foi um debate, foi um painel no qual esquentou bastante a discussão, né? E o nosso ministro se posicionou no sentido de ter, né, alguma regra pela Anatel, no qual dê conta desse processo de fair share, no qual de fato haja um compartilhamento pelo uso da rede. Houve uma tomada de subsídios há 2 ou 3 meses atrás pela Anatel. Haverá uma segunda tomada de subsídio no final deste ano para abrir uma consulta pública em 2024. Então, o tema está avançando no Brasil, nós estamos liderando e espero poder ajudar aí a Argentina e os outros países também a estar nesse processo. Nós queremos fazer aqui na região, Lucas, o mesmo movimento que a Europa está fazendo lá ontem, né? Anteontem, foi feita uma nova carta com as 20 maiores operadoras da Europa. Nós queremos fazer um movimento parecido aqui na região, contando sempre, claro, com a Argentina e com os outros países vizinhos. Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, muito obrigado. A conectividade deu certa, então fico contento. Agradeço a você, bom resto do dia e graças. Muito obrigado. À disposição. Bueno, pasamos a nuestro idioma local. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te presenté como CEO de Grupo Telecom. Me falta una parte, sos además miembro del board de GSMA. Y justamente la semana pasada, hace 10 días, el board se reunió. Y de alguna forma es una ventana, ¿no? Una puerta hacia a ver el futuro, ¿no? Las reuniones del board y demás. Entonces me gustaría comenzar preguntándote qué viste, ¿no? En la reunión, qué es lo que puedes compartir con nosotros. A ver, bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Los principales temas, uno es Open Gateway, que es la plataforma, la posibilidad o la potencialidad que tiene la industria de poder encaminar una monetización de su red, ¿no? Y esto se ata con 5G, no necesariamente con 5G. Con 5G debería tener una mayor explotación, pero sí se puede hacer ya con tecnologías 4G. ¿Qué significa esto? Esto es
abrir la red como código, ¿no? A través de APIs poder presentar y servir o dar servicios de red a desarrolladores o aplicaciones. Esto se puede realizar en forma privada, o sea, con una red privada uno podría abrir esa red privada y dar soluciones. Cuando hablamos de servicios de red es, por ejemplo, latencia, por ejemplo, calidad de servicio por determinado tiempo, un mayor ancho de banda, es decir, llevar la política de conectividad a una API y que alguien la pueda, a través de un desarrollo de una aplicación, pueda utilizarla y consumirla, ¿no? Esto es lo que hacen los Googles de la vida con sus aplicaciones. Para esto lo que está buscando la GSMA, y este es un punto importantísimo, es hace 30 años unificaron a nivel mundial el roaming, un estándar, una plataforma, únicos contratos, y permitió que todo el mundo pueda hablar en distintas partes del mundo y hacer uso de su servicio como si estuviese en su hogar. Bueno, GSMA está impulsando esto como una acción no solamente de unos 4, sino federalizar este tipo de aplicaciones para que un desarrollador, cuando de pronto arme una aplicación que utilice algún servicio de la red, no tenga que estar preocupado si detrás está Claro, Telefónica, Telecom, o Verizon o AT&T. Automáticamente desarrolla esa aplicación es consumida por quien está detrás. Esto es una apuesta enorme. Nosotros estamos participando como Telecom de esa iniciativa. Fuimos dentro de los 8 expositores de lo que estamos haciendo. Nosotros lanzamos hace 2 semanas una primera API, que es la de SIM-Swap, es permitir, con la lógica del antifraude, ¿no? Evitar el fraude bancario, por ejemplo, que un banco, cuando alguien pide una password para cambiar una password de home banking, chequee si hubo un cambio de SIM de ese teléfono en las últimas 48 horas. Si sucedió, aumenta el nivel de seguridad para el recambio de la clave. Estas son cosas que ya están hoy funcionando y que creemos que va a ser el paso para poder empezar a monetizar la red 5G en cuanto a todo lo que es servicios de red. Y el segundo gran tema es el tema que recién planteaste vos, que es el de Fair Share, que es una preocupación muy grande en Europa, sobre todo en Asia lo están resolviendo. Hubo un acuerdo es muy reciente entre un operador de Corea del Sur y Netflix, que no es público las condiciones del acuerdo, pero sí es público que hubo un acuerdo. Europa está en una compulsa en este momento que ya fue autorizado por el Parlamento está avanzando, eso quizás Lucas pueda explayarse más. Y claramente el problema, Brasil, lo acabamos de escuchar, que está haciendo el mismo approach, la forma de encarar esto a través de una consulta pública, y es cómo hacemos para que los que invertimos en redes, en plataformas, y que todos los años tenemos que aumentar la capacidad de la red, porque el consumo de la red y de las aplicaciones y de las cosas que trafica la red se crece constantemente y en forma exponencial, por decirlo de una manera. ¿Cómo hacemos para soportar esa mayor inversión? En las redes fijas todos sufrimos el 60%, está consumido por aplicaciones de los hiperescaladores. Cuando uno va a la móvil está en el 70%, recién Brasil decía 80%, nosotros estamos en el 70-75% de consumo de los hiperescaladores. Esto es que cuando uno va y compra espectro por 100, significa que está haciendo una inversión de 70-75 para dar servicio a los hiperescaladores que no ponen ningún tipo de contribución dentro de la inversión de la red. Esos son básicamente los 2 principales temas y por supuesto la reducción de la brecha digital. Hay una cantidad de temas que tiene que ver con cómo disponibilizamos más la conectividad a mayor cantidad de gente, ¿no? No, buenísimo. Y lo primero, no podría haber explicado mejor Open Gateway, así que gracias por eso. Creo que conecto también esto que decías de Open Gateway con no quedarse solo con la conectividad, ¿no? Esto me parece que forma parte de algo un poco más amplio que son las soluciones digitales. Creo que te escuché hablar
mucho sobre el tema. Con lo cual, tiendo a pensar que el futuro también trae soluciones digitales, no solo conectividad. Me gustaría tal vez que expandas un poquito en eso. Sí, ahí me pongo el sombrero de Telecom. A ver, desde Telecom, claramente nuestro core es la conectividad y ese core es el habilitador para industrias, para entretenimiento, para todos los hogares, para la educación, para la salud, pero no queremos, como Telecom, quedarnos solamente en la conectividad, sino poder avanzar en dar soluciones digitales a hogares y también a empresas. No sé, desde el punto de vista de hogares, avanzamos en la constitución de la FinTech, avanzamos en una plataforma de Smart Home, que es tratar de llevar seguridad y confort al hogar. Iniciamos con tema de video, donde no solamente damos la plataforma, sino que lo que garantizamos es la seguridad de esa plataforma, la seguridad embebida en la plataforma. O sea, cómo uno construye soluciones digitales detrás de una aplicación. Y me parece que ese es el camino para el B2C y para el camino para las empresas. Nosotros estamos trabajando muchísimo en colaboración con los hiperescaladores, por ejemplo, en generar este concepto de data exit, ¿no? Salir de los data centers de las pymes y las medianas empresas y llevarlos a la nube. Bueno, todo ese trabajo y ese acompañamiento en llevar a la nube es una de las cuestiones en las que estamos trabajando. Ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con IoT, Internet de las Cosas. Estamos trabajando ya en plataformas de conectividad y seguimiento, de traqueo. Hay una cantidad de iniciativas que tienen que ver con, apalancándose en la conectividad, en la seguridad, poder brindar más soluciones digitales a los clientes. Hablamos un poquito de Open Gateway, hablamos de soluciones digitales. Claramente el habilitador de eso es la quinta generación. Obviamente el elefante en la sala es no podemos no hablar de quinta generación si no hablamos de un proceso que está sucediendo ahora mismo, que es la subasta. Me quiero ir, no, mentira. Podemos invitar a alguien a reemplazarte. No puedo no preguntarte, ¿no? Por la subasta. No, que igual no te iba a dejar ir. Así que, ¿cómo estás viendo el proceso? ¿Cómo es la subasta? A ver, claramente el proceso, cuando uno mira un poquito más al norte, no al norte, sino un poquito más al norte, a Brasil, uno ve una mirada de largo plazo, ¿no? Una política de Estado. Empezaron en el 2019, contó todo el cuentito, ¿no? 2019, 2021. Nosotros en el 2021 estábamos discutiendo el decreto 690. Es decir, ¿la mirada es de largo plazo o la mirada es la coyuntura e interés? Digo, ¿cómo tiene que establecerse una mirada y una política para lo que es el mundo de las telcos? Que como dijimos hoy, lo dijo Walter y lo volvió a decir Horacio Larreta, conformamos el 4,85% del producto. El 5G puede dar 2 puntos, puede no, hay cálculos, hay estudios que dicen que puede agregar 2 puntos de PBI. Eso es una enormidad en términos de generación y creación de valor. Entonces, la mirada tiene que ser de largo plazo. Nosotros nos encontramos hoy en un proceso que estamos acompañando por 2 razones. La primera es porque hay una necesidad. Cuando hablamos de la monetización del 5G, el 5G no tiene hoy una monetización clara. Nadie sabe cómo. Cuando uno mira, una de las cosas que uno comparte en GSMA, por ejemplo, es, pero ¿cuánto crece los revenues, los ingresos por el 5G? Caso 3%, 4%, Arabia Saudita, Corea del Sur, pero que uno sabe que ese producto en el tiempo se comoditiza nuevamente y vuelve a tener una pérdida de especificidad o de diferenciación, con lo cual vuelve a bajar su precio o su precio relativo. Entonces, ¿cómo hacemos para que frente a una no monetización cierta, tenemos claro que es un habilitador, que las empresas y los clientes finales van a hacer uso de una productividad muchísimo mayor, por menor latencia, por mayor capacidad, por mayor cantidad de dispositivos conectados, de poder aprovechar todos los beneficios que tiene el Open Gateway para utilizar la red como servicio? Bueno, ¿cómo hacemos para
tener esta mirada de largo plazo y no un criterio fiscalista, que es un poco lo que encontró este gobierno como salida. La salida fue un precio muy alto y unas obligaciones en el largo plazo. Yo hablaba en Barcelona con el CEO de TIM Brasil y ellos, desde el momento que la adjudican con este concepto, ¿no? Ellos pagaron 10% el espectro y 90% en compromisos de inversión. En 6 meses tuvieron San Pablo, la ciudad de San Pablo, con 5G ready, 5G a full. Ese incentivo está buscado, está construido, diseñado a partir de una política de Estado y de una clara licitación. Hoy estamos nosotros acompañando este proceso, de hecho los 3 operadores estamos acompañando este proceso, esperemos que este proceso llegue a buen término. Lo necesitamos, el espectro es un tema que las 3 compañías estamos necesitando el espectro. El espectro 4G, diciembre de 2024, empieza a saturarse, con lo cual parte de ese espectro 5G lo vamos a necesitar para continuar dando los servicios que estamos dando hoy. Con lo cual digo, es un espectro que para sostener el nivel de servicio que tenemos hoy lo necesitamos. Entonces, la verdad que no podemos dejar de acompañar y veremos qué sucede. Hace media hora aproximadamente los había invitado de alguna forma a tratar de encontrar respuestas a cómo luce el futuro digital, a entender cómo Brasil, ¿no?, tomó el liderazgo del despliegue de 5ª generación. En lo personal creo que me voy satisfecho un poco con la conversación y con las respuestas que hemos encontrado. Espero que también ustedes así lo hayan hecho. Pero para cerrar, ¿no?, aprovechando que tenemos muchos periodistas acá y demás, me gustaría pedirte en 140 caracteres, ¿no?, una síntesis, ¿no? ¿Cómo algo que nos queremos, que querés que se lleven, ¿no?, las personas que están acá? No te digo un titular, pues sería muy fuerte, pero 140 caracteres, ¿cómo lo querés cerrar? No sé si 140, pero claramente el 5G requiere muchísimas inversiones. No solamente el espectro, que es lo que estábamos recién hablando, requiere muchísima inversión de despliegue. Requiere simplificación de acceso al despliegue de sitios. Requiere un montón de cuestiones, pero lo que más requiere es una macro estable, es una macro o una visibilidad de un futuro que no dure 4 años o que no dure 3, sino estas inversiones tienen repago a más de 10 años. Entonces necesitamos una macro estable, necesitamos políticas de Estado duraderas, necesitamos una regulación que incentive la inversión y que permita no solamente la seguridad jurídica de esa inversión, sino que permita a los operadores realmente poder estar abocados a desplegar y no a preocuparse cómo va a ser a 3 meses vista o a 1 año vista o con un cambio de gobierno mediante. Me parece que lo que necesitamos es una mirada más de largo plazo y podemos copiar un poco lo que están haciendo nuestros amigos brasileños. Roberto Nobile, CEO de Telecom y miembro del board de GSMA. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Roberto, sacamos creo que una foto.